Você conhece o Leonardo da Vinci? O Leonardo da Vinci é a minha maior inspiração como um creator. Por que creator? Eu não tô falando creator associando ao termo de criador de conteúdo, mas o Leonardo da Vinci ele tinha mais de 20 profissões. O cara nem sequer concluiu a universidade e ele era engenheiro, arquiteto, músico, filósofo e mais uma série de características. O Leonardo da Vinci, até seus 20 e poucos anos de idade, ele era julgado como um incapaz, um ignorante, porque ele não conseguia seguir o caminho tradicional dos estudos e se dedicar para aquilo. Mas ele era um cara muito inquieto, muito curioso e ele sempre buscava as respostas, sempre buscava estudar. E o Leonardo da Vinci, ele não é só conhecido pela Mona Lisa ou pela Última Ceia, mas ele também construiu grandes feitos que até hoje são lembrados e conhecidos e estudados pela ciência moderna. Assim como ele produziu avião, máquinas de guerra, armas, até equipamentos de tortura o cara fez, além de ter pintado dezenas de igrejas e quadros e artes incríveis. Esse cara, ele me inspira porque ele passa uma mensagem muito clara, não pelos feitos dele em si, mas pela capacidade do ser humano de ser um inovador, de ser um criador. E o vídeo de hoje, galera, eu quero falar exatamente sobre essa habilidade. E eu chamo esse vídeo de os inovadores digitais, que são essas pessoas, assim como você, que têm essa capacidade de transformar ideias em negócios. Então, se você tá curioso para saber mais sobre esse vídeo, vem aqui que tá bem bacana e eu vou trazer um conteúdo que vai te fazer pensar de uma forma um pouco diferente sobre inovação digital, beleza? Partiu o vídeo de hoje. É bizarro se vocês pararem para pensar que agora no século XXI, com a inteligência artificial predominando em 2024 e a tecnologia crescendo exponencialmente mais rápido que o conhecimento do ser humano, como que as pessoas hoje em dia conseguem transformar ideias de fato se a criatividade está cada vez mais morrendo? O que antes as pessoas tinham rituais e dinâmicas para explorar ideias e produzir coisas únicas, hoje cada vez mais a inteligência artificial tem assumido esse papel e deixado cada vez mais nossa preguiça, de certa forma, predominar a existência e a criação das coisas. Em um mundo onde as frases que permeiam são nada se cria porque tudo se copia, então me levanta um questionamento se construir um micro SaaS faz realmente sentido ou se não é mais fácil a gente ir lá e simplesmente copiar o negócio dos outros. Mas eu não quero só falar sobre micro SaaS no vídeo de hoje, eu quero, na verdade, tirar esse chapéu de micro SaaS, eu quero falar sobre empreendedorismo, sobre habilidades que um empreendedor tem que desenvolver na sua jornada. E o poder de validar uma ideia, na minha opinião, é uma das habilidades mais importantes para qualquer inovador digital. Antigamente, eu comecei esse vídeo falando sobre o Leonardo da Vinci e fazendo essa brincadeira para despertar a curiosidade, mas cara, para e pensa comigo como é louco isso. O cara, para ele montar um avião, para ele montar qualquer tipo de engenhoca para aquela época, não existia nem fornecedor de material. Ele não só tinha que pensar em toda a fundação, toda a estrutura, como ele tinha que desenhar parafuso por parafuso de todas as suas invenções. Ele deveria ter uma dificuldade tremenda até de encontrar pessoas para trabalhar com ele, porque as pessoas não conseguiam nem entender o que acontecia. Mas a visão do Da Vinci, ela estava muitos anos na frente das pessoas. E isso se provou pela história, né, do que o cara fez e pelo seu nome estar registrado hoje, por ele ter deixado esse legado na história. Então essa habilidade de inovar e de construir é uma habilidade que ela é extremamente importante e ela tem que ser uma habilidade que qualquer pessoa que vai empreender online tem que conseguir carregar esse DNA. Quando eu falo da inteligência artificial, nós estamos num momento do mercado que cada vez mais as pessoas estão construindo negócios e estão lançando negócios e cada vez mais a barreira para empreender online ela está diminuindo, porque está se tornando mais acessível ferramentas, os custos estão diminuindo, tudo agora está vindo com inteligência artificial. Então, cada vez nós estamos vivendo um momento em que mais e mais a tecnologia ela está se tornando presente na nossa vida. Isso significa que cada vez mais e mais nós estamos nos tornando mais preguiçosos e cada vez mais e mais a barreira tecnológica para você empreender online está diminuindo. Quando eu comecei a minha startup há 10 anos atrás, cara, era muito difícil construir um negócio online. Era tudo muito caro, era tudo muito incerto. Para eu fazer uma landing page, eu tinha que contratar uma agência de marketing. Os sites que vocês conhecem hoje de marketplaces, de designers, de fornecedores, na época não existia. Então isso, eu tô falando de 10 anos atrás. Ontem, imagina daqui 10 anos, quando você consegue digitar um prompt e desenhar um site inteiro a partir de um texto. Então, a habilidade de você ser um inovador digital é a capacidade de você pegar blocos de informações como um empreendedor, mas você traduzir esses blocos em soluções criativas e soluções para você e para as pessoas ao seu redor.
Validar uma ideia não se trata só de construir negócios e ganhar dinheiro, mas se trata em mensurar e itinerar os seus negócios para você ir ajustando o seu negócio na trajetória dele. Independentemente de você trabalhar como um empreendedor ou até como um intraempreendedor para você empreender dentro da sua corporação, você como inovador digital tem que ter a capacidade de conseguir transformar esses pensamentos abstratos em negócios de fato com dados e com mensuração e com uma compreensão profunda do problema. E essa habilidade, galera, ela é muito valiosa. Galera, rápida pausa para eu falar do patrocinador desse vídeo, que é o Crisp, uma ferramenta omnichannel de suporte. Eu comecei usando o Crisp há alguns meses atrás, o plano gratuito deles, com a intenção de ter um chatbot em todos os meus microsas, todos os meus produtos. E o Crisp me atendeu tão bem que eu curti demais a ferramenta e resolvi pagar pelo plano maior deles. E eu descobri que o Crisp ele teria várias utilidades para minha estrutura. Atualmente eu estou usando o Crisp para fazer como um CRM dos meus alunos pagos da minha comunidade. Eu estou usando o Crisp para fazer suporte, para fazer e-mail marketing, e eu ainda criei uma série de gatilhos e automações lá dentro para facilitar a minha vida e toda a organização de taguear todos os leads e pessoas que falam comigo em todas as ferramentas. O Crisp é uma ferramenta excelente e você pode começar com um plano gratuito para o seu SaaS. Se você não conhece o Crisp ou você está buscando alguma ferramenta omnichannel que você possa plugar todas as redes sociais e ter essa facilidade desse suporte e ainda de graça, recomendo demais o Crisp. Não deixe de conferir a ferramenta, beleza? Bom, voltando, galera, vamos falar então dessa lista de habilidades. A primeira habilidade que eu considero essencial para qualquer inovador digital é a capacidade de questionar tudo e a todos. Ser uma pessoa curiosa por natureza não é algo que todos nascem com essa curiosidade. Mas o empreendedor, ele desenvolve essa curiosidade porque o empreendedor não aceita o status quo como ele é. O empreendedor, o inovador, é uma pessoa que está sempre se questionando se existe uma oportunidade de melhoria e por que as coisas são feitas como elas são e por que os processos funcionam como eles funcionam. O segundo ponto é que o inovador digital, ele tem que ser fascinado por problemas, por resolver problemas. Mas antes de resolver um problema, ele precisa ser fascinado em entender aquele problema. Por exemplo, quando eu descobri, que antigamente, há 10 anos atrás, para você contratar um técnico de informática, você tinha que procurar no Google técnicos de informática ou contratar empresas com contratos multimilionários para você ter uma disponibilidade em todo o país, eu pensei, caramba, mas isso é um baita de um problema, porque se eu sou uma pequena estrutura, se eu sou um pequeno varejista ou tenho uma pequena rede de varejos, eu fico à mercê de ter que ficar caçando fornecedor da internet ou dependente de contratos milionários. Então, eu estudei muito esse problema de você ter que encontrar técnicos de informática e assim eu montei a minha startup, a IONerd. Um terceiro ponto é a visão 360, que o empreendedor ele tem que saber quando ele consegue dar um passo para trás e olhar como todos esses blocos conversam e se conectam, porque às vezes a gente fica muito preso no operacional, só pensando, construindo e executando, mas um bom inovador digital ele tem a capacidade de ir para o operacional, ir para o tático e ir para o estratégico e conseguir manter esse zoom dentro, esse zoom fora de todos os negócios e projetos que ele participa. O quarto ponto é que, na minha visão, o inovador digital ele tem que ser ficcionado por experiência do cliente, porque nós estamos em 2024 e o cliente é sempre o centro das atenções, principalmente a experiência. O cliente é muito importante ele ter o problema dele resolvido, mas quando você une a resolução com uma experiência positiva, você marca esse cliente para sempre e esse cliente se torna um evangelista, se torna um amigo seu. Ser um inovador digital não se trata só sobre cuspir resoluções de problemas, mas se trata de ser um customer centric e você centralizar tudo que o cliente precisa e sempre pensar na experiência dele. Um quinto ponto que eu considero essencial para um inovador digital é ter uma compreensão profunda sobre modelagem de negócios. Você tem que entender os tipos de modelos de negócios. Eu não estou falando de você desenhar um business model canvas e saber o que é uma proposta de valor e saber o que é um concorrente, mas de você realmente entender sobre os diferentes tipos e modelos de negócios, porque para cada projeto que você trabalhar, ele tem um modelo de negócio diferente, seja ele digital ou analógico, não importa, mas todas as soluções, todos os negócios, eles têm modelos de negócio. Quanto mais você dominar
diferentes tipos de modelos de negócio, maior vai ser a sua capacidade de avaliar esses blocos e conectar os pontos em múltiplos projetos de diferentes verticais. E isso, de novo, é uma puta de uma habilidade valiosa. O que me leva ao sexto ponto, que não só você tem que compreender sobre modelagem de negócio, mas você também tem que entender sobre canais de aquisição, você também tem que ter um conhecimento mínimo sobre distribuição. Eu não tô falando de você entender de marketing digital e de entender de estratégias, de growth e de teste. Eu tô falando sobre canais de distribuição. Canais de distribuição, existem mais de 20 canais atualmente. Você tem que ter uma noção de cada um dos canais. Você tem que saber que alguns canais vão performar melhor que outros, que algumas soluções precisam ir pro canal X por causa do perfil dessa solução. Outras têm que ir pelo canal Y. Você tem que ter um conhecimento genérico, até porque como um inovador digital, a maior parte das vezes você vai ser responsável por construir times. Então não significa que você tem que dominar cada canal e como operacionalizar cada um deles, mas você tem que ter a capacidade de identificar e entender como o canal opera para você também poder contratar pessoas e trazer pessoas para te ajudar nesse processo de criação. Um outro ponto é a capacidade de você entender o valor que você está gerando para as pessoas no final do dia. Quando eu falo de valor, você tem que saber o que as pessoas estão ganhando quando elas têm um problema delas resolvido. Porque muitas vezes nós acabamos fixando muito na solução, muito no problema, mas quando a gente traz essa visão mais customer-centric, alinhado a propostas de valor, distribuição, a gente traz esse olhar para o cliente, nós temos que pensar também como esse cliente percebe esse valor e se ele também concorda com esse valor gerado, porque isso é extremamente importante. Nada adianta a gente construir um baita de um projeto que gera muito valor e a gente ainda ter que educar o mercado ou ter que construir esse tipo de perfil de educação que as pessoas tendem a demorar ou ter dificuldade de entender por conta dos velhos hábitos ou de usarem outras formas para resolver os problemas delas. Um outro ponto é você ter uma visão analítica de riscos e saber minimamente quais são os riscos que envolve nessas inovações digitais que você está construindo, porque tudo tem, de certa forma, um risco atualmente. Às vezes a gente constrói uma casa no terreno dos outros, às vezes a gente constrói um protótipo usando ferramentas terceiras, às vezes nós construímos em infraestruturas terceiras, não importa, mas sempre existem riscos nos negócios. Esses riscos podem ser financeiros, podem ser de distribuição, de escala, tem vários riscos e é muito importante um inovador digital ter essa consciência de quais são os possíveis riscos que um dia podem machucar ele. O que podemos concluir com esses pontos é que um inovador digital, por natureza, ele precisa ser um empreendedor generalista. E ser um empreendedor generalista é ter essa visão, esse big picture de todas essas skills e de todos esses negócios e como eles se conectam e eles estão toda hora em interseção um com o outro. Porque no final do dia, a inovação, ela se trata sobre a gente montar um quebra-cabeça sem saber muito bem qual que é o desenho, qual que é a estrutura desse quebra-cabeça. É a gente, pela intuição, pelos dados, pelos relacionamentos, pela construção, da gente ir juntando esses pequenos blocos até a gente formar algo que gere esse valor e que as pessoas vejam esse valor e comprem esse negócio. E ser esse empreendedor generalista requer continuadamente uma capacidade de adaptação e você tem que se adaptar aos mais diferentes perfis de projetos e perfis de pessoas, porque o inovador digital, ele raramente vai ser a pessoa que operacionaliza todos os negócios, porque se o cara for que nem o Da Vinci, que operacionalizava tudo, ele vai passar uma vida inteira e talvez a história lembre dele. Mas, brincadeiras à parte, o que você precisa fazer como inovador digital é desenvolver aos poucos essas habilidades e se permitir também não ser um centralizador e ficar com todas as coisas na sua mão toda hora e todo o tempo. E por fim, uma habilidade bônus que eu considero para os inovadores digitais é a capacidade de comunicação. Com essa capacidade de comunicação, você pode construir comunidades, você pode comunicar como um líder. E um líder, ele movimenta as pessoas em torno ou em direção de um propósito. Então, um inovador digital, ele tem que ter essa capacidade. Eu não estou falando que você tem que ser um líder. Eu estou falando que você tem que ter uma capacidade efetiva de comunicação para você transmitir, através de palavras, o que você pensa ou como você enxerga esses blocos e para onde essas pessoas têm que caminhar. De novo, por ser um empreendedor generalista, essa capacidade de comunicação ela é muito importante para você também trazer as pessoas certas e comunicar para elas como esses blocos devem operacionalizar. Mas Bruno, como eu desenvolvo essas habilidades? Eu aprendi na minha jornada que existem duas formas de você aprender essas skills de um inovador digital. A primeira delas é você aprender se ferrando. No meu caso, eu aprendi me ferrando. Eu passei 10 anos construindo startups. Eu sou sócio de 161 empresas atualmente, de startups e de negócios. Não sócio operacional direto, mas são
negócios que eu já investi ou que eu tenho algum tipo de participação direta ou indireta. Então eu aprendi muito nesses 10 anos construindo meu negócio e participando diretamente da construção dos negócios dos outros. O que me leva ao segundo ponto, que estar envolto em ecossistemas e em comunidades, principalmente na comunidade de micro SaaS, eu vejo toda hora os outros se ferrando. E essa é a conclusão que eu cheguei, que ver os outros se ferrando também traz grandes lições de vida. Então, no final do dia, existem duas formas de você aprender essas skills. Ou você faz elas, ou você vê os outros fazendo. E uma dica que eu dou para você que tem interesse de ser esse inovador digital, basta você não só participar da comunidade de micro SaaS e ver, né, e entender como os indie hackers pensam em estar nesse mundo, mas também de você sair da sua zona de conforto e você construir algo. Porque a construção de qualquer coisa, de um micro SaaS, de um SaaS, de um marketplace, de um RP, de qualquer coisa, vai te fazer sair da zona de conforto e vai te forçar a aprender algumas coisas que só a prática vai te trazer. E um terceiro caminho que eu vejo que funciona é que se você já tem um micro SaaS ou tem um SaaS rodando, você pode participar também de programas de aceleração de startups ou afins. Só porque se chama Programa de Aceleração de Startups, não só se limita a startups. Startups é só um título para empresas de tecnologia. Então, se você tem uma empresa de tecnologia, você pode participar de diversos programas. E esses programas trazem muita riqueza intelectual. E o fato de você estar com outros fundadores juntos também te traz muita riqueza. E é muito bacana a experiência de você estar lá num ambiente com outros fundadores e também vendo muita gente se ferrar. E para concluir esse vídeo, não menos importante, qual que é a maior arma dos inovadores digitais? E eu vou responder isso em uma frase: produção de conteúdo. Brincadeiras à parte, mas imagine se o Da Vinci tivesse YouTube na época. Imagine se ele pudesse transmitir toda aquela loucura que passava na cabeça dele mundo afora. E se ele pudesse trazer a visão dele das coisas que ele imaginava e das coisas que ele queria construir, quantas pessoas não iriam se impressionar ou querer saber, ou querer acompanhar, ou querer participar dos seus projetos? Então, se você também quer aprender a ser um inovador digital, também saiba a importância de não só ter essa comunicação, mas saber transmitir ela e ter sua voz ampliada em redes sociais. Seja com uma newsletter, seja com um blog, seja com o YouTube, o que você quiser. Mas a maior arma dos criadores digitais é a produção de conteúdo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na semana que vem. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo para você fortalecer o meu canal e o YouTube saber que você vê valor nas coisas que eu produzo para você. Beleza? Vejo vocês na semana que vem. Até mais.